Hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma frase que eu ouvi há uns anos atrás. Mudou completamente assim a forma como eu me comunicava e como eu ensinava as pessoas. Quanto mais simples você disser, mais eloquente você vai ser. Essa frase ela foi dita por um artista chamado Marco Bucci em uma palestra sobre pintura digital, e ele estava explicando ali como utilizar poucas cores para representar ali o que você está imaginando na tela e tal. E aí ele disse essa frase, né, que ela me marcou bastante, que é quanto mais simples você disser, mais eloquente você vai ser. Talvez ele não tenha utilizado essas palavras exatas, né, mas a essência é basicamente essa, né, o princípio que ele passou pode ser a diferença entre o sucesso ou a frustração em diversas áreas ali da nossa vida. Deixa eu começar contando pra vocês uma história ali que aconteceu comigo. Lá em 2014, mais ou menos, eu trabalhei como professor numa escola de computação gráfica e eu ministrava ali alguns workshops, né? E eu também ajudava os alunos que tinham faltado nas aulas regulares para recapitular o conteúdo e tirar algumas dúvidas. No começo, eu enfrentava ali um problema que eu passava 40 minutos explicando uma coisa pro aluno e no final ele olhava pra minha cara e falava que não tinha entendido nada. Isso acabava me frustrando bastante e às vezes eu pensava até em desistir ali de tentar ajudar e tal. Foi aí que depois dessa palestra eu entendi o poder da simplicidade e aí eu comecei a aplicar esse conceito não na pintura como era a palestra, mas na forma como eu me comunicava com as pessoas e nas interações que eu tinha com os alunos. Eu lembro de um aluno específico que ele era policial e ele tinha dificuldade de comparecer nas aulas regulares ali. E aí depois de um tempo ele começou a pedir pro coordenador para ter as aulas de reposição só comigo, porque segundo ele, né, a forma como eu explicava o conteúdo facilitava muito o entendimento para ele. E qual que era essa técnica? Nada muito complicado, eu simplesmente reduzia a explicação a uma única coisa. Por exemplo, eu precisava ensinar o aluno como ele usar a máscara de camada no Photoshop. Existem várias maneiras de se fazer isso e para diversas aplicações possíveis. Só que eu ensinava uma forma e geralmente a mais difícil, a mais trabalhosa, e aí só depois que o aluno dominava essa habilidade, essa forma de fazer, eu introduzia outras maneiras de se fazer também. E aí como ele já entendia, já sabia o básico, já tinha um fundamento bem consolidado na cabeça dele, ele fazia pequenas associações com as outras formas de fazer e o conteúdo era absorvido com mais facilidade. E a escola não ensinava dessa forma? Não, na verdade o método da escola era mostrar todas as formas possíveis pro aluno, e o problema é que isso muitas vezes era feito de maneira superficial e com termos bem complicados, e o aluno acabava tendo que se virar sozinho para entender e dominar aquele conteúdo. Toda essa jornada, né, que eu levei para ensinar de formas mais fáceis, precisou ali de algumas semanas para eu ajustar, testar, ver o que funcionava ou não, mas no fim das contas deu tudo certo. Simplificar esse processo com os alunos fez com que as coisas mais complexas fossem melhor compreendidas e de forma muito mais fácil e muito mais rápida. Uma metáfora que eu posso usar para ilustrar isso daqui é que palavras difíceis são como um vitral com formas geométricas, coloridas. É bonito, mas não te permite ver o que está do outro lado com clareza. Palavras simples são como a mesma janela, só que aberta. E você enxerga com profundidade, sem obstáculos, você vê o que tem ali do outro lado, você entende a profundidade daquilo que está sendo mostrado para você. E por que isso é importante? Esse simples conceito de usar palavras mais claras, mais acessíveis para se comunicar com as pessoas, pode te ajudar no trabalho, pode te ajudar em casa, pode te ajudar nas suas relações de amizade. Vai fazer com que você seja entendido de verdade por essas pessoas em tudo que você tentar dizer para elas. E para que você não imagine só que isso é uma ideia da minha cabeça, eu tenho, por exemplo, uma referência bibliográfica que você pode utilizar. Tem um livro do Dale Carnegie chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele aconselha nesse livro o uso de palavras simples e claras para se conectar emocionalmente com as pessoas. E são palavras dele. E ele destaca que a importância de se comunicar de maneira acessível, focando ali nas emoções, nas experiências compartilhadas, torna as suas mensagens muito mais poderosas e compreensíveis. Então, se você quiser dominar essa habilidade de ser eloquente, utilize palavras simples. Isso pode transformar as interações que você tem com as pessoas e vai te ajudar muito a ser uma pessoa, como o próprio Dale Carnegie coloca, né? Uma pessoa mais conectada com as pessoas que estão ao seu redor. Se você gostou dessa ideia, desse conceito, eu desafio você a praticar isso no seu dia a dia, ver como que isso pode fazer diferença para você. Um abraço e até a próxima.